Milionário obriga a virgem de 25 anos a se casar. Ela aceita, sem imaginar o que a espera à noite. A temida noite de núpcias finalmente chegou. Mas o que aconteceu mudou tudo para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da manhã filtrava-se através das janelas da sala de arte, criando um caleidoscópio de cores, que dançavam sobre as telas dispostas no cavalete. Sofia observava, com um sorriso melancólico, enquanto seus alunos do terceiro ano davam os últimos toques em suas pinturas. Era seu último dia na Escola Municipal Arco-Íris, embora as crianças ainda não soubessem disso. "Professora Sofia, olha o que eu fiz!" exclamou Mariana, uma menina de olhos vivos e tranças coloridas, erguendo seu trabalho com orgulho. Tela, um dragão roxo voava entre nuvens de algodão doce, carregando nas costas uma menina que se parecia muito com a própria artista. Sofia se aproximou, sentindo o coração apertar. "Está maravilhoso, Mari. Você conseguiu capturar perfeitamente a sensação de liberdade no voo do dragão." Suas palavras soaram mais emotivas do que pretendia, e ela rapidamente pigarreou para disfarçar. A manhã transcorreu como um sonho, agridoce. Sofia movimentava-se entre as mesas, admirando as criações únicas de cada criança, guardando na memória cada sorriso, cada momento de descoberta. Aos 25 anos, tinha conseguido construir algo especial naquela escola. As aulas de arte não eram apenas sobre técnicas e cores. Eram sobre sonhos, imaginação e possibilidades infinitas. Enquanto guardava os materiais no armário após a última aula, seus dedos roçaram um cristal ametista que sempre mantinha junto aos pincéis. Era uma herança de sua mãe, desaparecida, há 15 anos. O cristal emitiu um brilho suave ao seu toque, algo que Sofia atribuía à luz do entardecer, embora uma parte dela sempre soubesse que havia algo mais. "Sofia?" A voz de seu pai ecoou pela sala vazia, fazendo-a sobressaltar-se. Ricardo Mendes era uma figura imponente em seu terno impecável, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda que ela raramente via. "Está na hora." Ela assentiu, engolindo. O nó que se formava em sua garganta. "Só preciso de mais um minuto, pai." Voltou-se para a sala uma última vez, seus olhos percorrendo as paredes decoradas com as obras de seus alunos. Cada desenho, cada pintura contava uma história de crescimento e descoberta. "Não temos escolha, filha," Ricardo sussurrou aproximando-se. "A Mendes Incorporações está à beira do colapso. 600 famílias dependem de nós. O casamento com o Gabriel Montenegro é nossa única saída." Sofia fechou os olhos, sentindo o peso daquela responsabilidade esmagar seus sonhos. A empresa de sua família, construída por gerações, estava afundando em dívidas após uma série de investimentos mal-sucedidos. Os Montenegro, uma família tradicionalíssima e misteriosa, haviam oferecido uma solução. Um casamento arranjado entre Gabriel, o herdeiro deles, e Sofia. "E se houver outro jeito?" ela perguntou, mais para si mesma do que para seu pai. "Não." "Ah," ele respondeu firmemente, embora sua voz tremesse levemente. "Os Montenegro são nossa única esperança. Eles têm os recursos e as conexões necessárias para salvar a empresa." Sofia guardou o cristal ametista no bolso de sua blusa, sentindo seu calor reconfortante contra o peito. Enquanto caminhava, para fora da sala de aula, uma brisa inexplicável agitou as cortinas, fazendo as pinturas nas paredes sussurrarem segredos que ela ainda não podia compreender. No corredor, encontrou a diretora Helena, que a aguardava com lágrimas nos olhos. "Você transformou esta escola, Sofia. As crianças nunca tiveram uma professora que as compreendesse tão bem." Sofia abraçou a diretora, permitindo-se um momento de vulnerabilidade. "Cuide deles por mim, Helena. Não deixe que parem de sonhar." Audi. Sair da escola. O céu apresentava uma coloração peculiar, um degradê de roxo e dourado que parecia prenunciar mudanças. Seu pai a conduziu até o carro preto que os esperava, mas antes de entrar, Sofia olhou uma última vez para o prédio que havia sido seu refúgio nos últimos 3 anos. Uma figura encapuzada
observava da janela do segundo andar, mas quando Sofia piscou, havia desaparecido. Ela atribuiu a visão ao estresse dos últimos dias, às noites mal dormidas pensando no casamento arranjado que aconteceria em apenas uma semana. Dentro do carro, enquanto as ruas familiares de sua cidade deslizavam, pela janela Sofia apertou o cristal ametista em seu bolso. Por um instante, poderia jurar que viu fios dourados de luz emanando de suas mãos, entrelaçando-se com o ar ao seu redor. Mas então, seu pai tocou seu ombro, trazendo-a de volta à realidade. A mansão dos Montenegro nos espera, ele disse, suavemente. Você verá, filha. Tudo acontece por uma razão. Sofia assentiu em silêncio, sem saber que aquele não era apenas o fim de sua vida como professora, mas o início de uma jornada que revelaria segredos enterrados por gerações. O cristal em seu bolso pulsou mais uma vez, como se respondesse a um chamado ancestral, que apenas começava a despertar. A mansão dos Montenegro erguia-se como uma fortaleza gótica contra o céu do entardecer, suas torres de pedra escura parecendo tocar as nuvens que se moviam de forma antinatural ao redor da propriedade. Sofia observou através da janela do carro, enquanto atravessavam os imensos portões de ferro forjado, decorados com símbolos intrincados que pareciam brilhar com uma luz própria. O jardim frontal era um labirinto de roseiras antigas e estátuas, cobertas de era, algumas representando figuras femininas em poses etéreas, suas expressões eternizadas em expressões de êxtase ou agonia. Por um momento, Sofia poderia jurar que viu uma das estátuas mover a cabeça em sua direção, mas convenceu-se de que era apenas um truque da luz do crepúsculo. Bem-vindos à Casa Montenegro, anunciou uma mulher alta e elegante que os aguardava no topo da escadaria de mármore. Teodora Montenegro, a matriarca da família, emanava uma aura de autoridade que fez Sofia estremecer involuntariamente. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados em um coque severo, e seus olhos verdes possuíam uma intensidade quase sobrenatural. Senhora Montenegro, Ricardo cumprimentou com uma reverência leve. Agradeço a hospitalidade em receber minha filha antes do casamento. É tradição da família, Teodora respondeu, seu olhar fixo em Sofia. A noiva deve passar a semana anterior à cerimônia na mansão, aprendendo nossos costumes e preparando-se adequadamente. Sofia sentiu o cristal ametista pulsar em seu bolso, como se respondesse à presença da matriarca. Teodora pareceu notar algo, seus olhos estreitando-se levemente antes de um sorriso calculado surgir em seus lábios finos. Venha, querida, chamou Teodora, estendendo uma mão pálida. Deixe-me mostrar seus aposentos. Sofia abraçou seu pai brevemente, tentando ignorar o tremor em suas mãos. Enquanto subia as escadas, notou que os criados se moviam pelos corredores como sombras silenciosas, seus rostos sempre parcialmente ocultos, seus passos não produzindo qualquer som sobre o piso de mármore. O interior da mansão era um estudo em contrastes. Tapeçarias antigas cobriam paredes revestidas de espelhos venezianos. Candelabros de cristal lançavam sombras dançantes sobre móveis cobertos por tecidos escuros, e o ar carregava um perfume de rosas, misturado com algo mais antigo, mais profundo. Seus aposentos ficam na ala leste, explicou Teodora, conduzindo-a por um corredor decorado com retratos de mulheres. Sofia notou que todas compartilhavam um olhar similar, distante, enigmático, quase hipnótico. Estas são as noivas Montenegro através das gerações, esclareceu a matriarca, notando seu interesse. Ao chegarem a uma porta dupla de carvalho entalhado, Teodora parou abruptamente. Há regras que devem ser seguidas durante sua estadia, declarou sua voz assumindo um tom mais grave. Você não deve deixar seus aposentos após o pôr do sol. Não deve visitar a ala oeste sob nenhuma circunstância. E, mais importante, não deve tentar contatar ninguém de fora da mansão até o dia do casamento. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E se eu precisar falar com meu pai? Qualquer comunicação será intermediada por mim, respondeu Teodora com firmeza. Então sua expressão suavizou-se ligeiramente. É para sua própria proteção, querida.
energias antigas nesta casa. Precisamos garantir que você esteja adequadamente preparada para se tornar uma Montenegro. A porta foi aberta, revelando uma suíte suntuosa decorada em tons de púrpura e prata. Uma cama com dossel ocupava o centro do quarto, e uma penteadeira antiga refletia a luz do sol poente que entrava através das janelas altas. Rosa trará seu jantar às 7, informou Theodora. Descanse bem, querida. Amanhã começaremos seus preparativos. Assim que a porta se fechou, Sofia sentou-se na beira da cama, sentindo-se subitamente exausta. O cristal ametista em seu bolso parecia mais quente que o normal, e quando o retirou, notou que emitia um brilho suave que pulsava em sintonia com seu coração acelerado. Aproximou-se de uma das janelas, observando os jardins abaixo. Figuras, encapuzadas, moviam-se entre as roseiras, carregando o que pareciam ser lanternas de luz azulada. No centro do jardim, um círculo de pedras antigas formava um padrão que lembrava uma teia de aranha. Um movimento no espelho da penteadeira chamou sua atenção. Por um instante, Sofia viu o reflexo de uma mulher de cabelos longos e escuros como os seus, usando um vestido branco flutuante. Seu coração quase parou ao reconhecer o rosto de sua mãe, mas quando se virou, o quarto estava vazio. O cristal em sua mão pulsou mais forte, e Sofia observou fascinada, enquanto fios dourados de luz começavam a emanar de seus dedos, tecendo padrões complexos no ar, antes de desvanecerem como fumaça. Algo estava despertando dentro dela. Algo que ia muito além do destino que os Montenegro haviam planejado. O amanhecer trouxe uma névoa densa que cobria os jardins da mansão Montenegro como um manto prateado. Sofia acordou com o som suave de sinos distantes, encontrando sobre sua cama um vestido de seda azul escuro que não estava ali quando adormeceu. Ao lado da roupa, um bilhete escrito em caligrafia elegante. Vista-se e junte-se a nós para o café da manhã. Não se atrase. Enquanto se preparava, Sofia notou que o espelho da penteadeira parecia diferente à luz do dia. Sua superfície ondulava sutilmente, como água tocada por uma brisa invisível. Aproximando-se, percebeu que podia distinguir símbolos, delicados gravados nas bordas do espelho, os mesmos que havia visto nos portões de entrada da mansão. Senhorita Sofia, uma voz suave a sobressaltou. Rosa, a criada que Theodora havia mencionado, estava parada à porta. Seu rosto jovem mantinha uma expressão serena, quase artificial. A família a aguarda no salão de refeições. Sofia seguiu Rosa pelos corredores labirínticos da mansão. As paredes pareciam mudar de posição quando não estava olhando diretamente para elas, e o som de seus passos ecoava de forma estranha, como se estivessem caminhando em um espaço muito maior do que aparentava. O salão de refeições era uma sala circular, dominada por uma mesa de madeira escura que parecia ter sido esculpida de uma única árvore antiga. Theodora Montenegro ocupava a cabeceira, enquanto outras 5 mulheres estavam sentadas ao redor da mesa, todas vestindo tons de azul semelhantes ao seu vestido. "Ah, nossa noiva chegou", anunciou Theodora com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Venha, querida, conheça suas futuras cunhadas." As mulheres se apresentaram uma a uma: Isabela, Marina, Clara, Beatriz e Diana Montenegro. Todas compartilhavam os mesmos olhos verdes intensos de Theodora, embora seus rostos fossem completamente diferentes entre si. Sofia notou que cada uma delas usava um broche de cristal diferente: ametista, quartzo rosa, água marinha, citrino e ônix. "Onde está Gabriel?" Sofia perguntou, notando a ausência de seu noivo. "Os homens Montenegro tomam suas refeições separadamente durante a semana que precede o casamento", explicou Theodora. "É tradição. Vocês só se encontrarão na cerimônia." O café da Busetzismentse manhã foi servido em pratos de porcelana, decorados com padrões espirais, que pareciam se mover quando observados pelo canto do olho. Sofia notou que as outras mulheres comiam em sincronia perfeita, como se seguissem uma coreografia invisível. "Hoje começaremos seus preparativos",
anunciou Theodora, enquanto bebericava um chá de cor púrpura. Há muito que você precisa aprender sobre nossa família antes de se tornar uma de nós. E o que exatamente preciso aprender? Sofia ousou perguntar, sentindo o cristal ametista em seu bolso vibrar levemente. As 5 irmãs trocaram olhares significativos, e Beatriz, a mais jovem, deixou escapar um sorriso enigmático. Sobre os fios, é claro, ela disse, antes que Theodora a silenciasse com um olhar severo. Tudo a seu tempo, a matriarca interveio. Primeiro, você precisa entender a história dos Montenegro. Nossa linhagem remonta a tempos que a história esqueceu quando a realidade era mais maleável. Enquanto Theodora falava, Sofia notou fios dourados de luz dançando ao redor das mulheres, conectando-as como uma teia delicada. Piscou várias vezes, mas a visão persistiu. Os fios pareciam mais concentrados em torno dos broches de cristal que cada uma usava. Após o café, continuou Theodora, você começará suas lições com Isabela na biblioteca. Ela vai introduzi-la aos nossos arquivos familiares. Sofia sentiu um arrepio ao notar o modo como Theodora enfatizou a palavra arquivos. O cristal em seu bolso pulsou mais forte, e por um momento, os fios dourados ao redor da mesa brilharam com mais intensidade. E quanto ao meu vestido de noiva? Sofia perguntou, tentando manter a conversa em terreno mais familiar. Diana, a irmã, que usava o broche de ônix, deixou escapar uma risada musical. Oh, querida, seu vestido não é apenas um vestido. É um instrumento de poder, tecido com fios que você ainda não pode ver. Chega, Theodora cortou bruscamente. Sofia aprenderá tudo no momento adequado. Agora terminem seu café. O dia será longo. Enquanto as mulheres voltavam sua atenção para a refeição, Sofia observou seu próprio reflexo distorcido na superfície polida da mesa. Por um instante, viu novamente o rosto de sua mãe sobreposto ao seu, seus olhos brilhando com um aviso silencioso. O cristal ametista em seu bolso aqueceu subitamente, e Sofia sentiu uma conexão invisível se formar entre ela e os fios dourados, que permeavam o ar. Era como se um véu estivesse sendo levantado lentamente de seus olhos, revelando uma realidade mais profunda e antiga que sempre estivera ali, esperando para ser descoberta. A biblioteca dos Montenegro ocupava 3 andares. Da ala leste da mansão, suas estantes de carvalho escuro estendendo-se até o teto em espirais impossíveis, que desafiavam a arquitetura convencional. Isabela, a mais velha das irmãs, conduziu Sofia através de corredores formados por livros antigos, manuscritos e pergaminhos que pareciam vibrar com energia própria, alguns emitindo um brilho tênue nas sombras. Nossa história não está escrita apenas em palavras, explicou Isabela, seu broche de ametista cintilando enquanto caminhava. Está tecida na própria estrutura deste lugar, nos fios invisíveis que conectam tudo e todos. Sofia observava, fascinada, enquanto Isabela deslizava seus dedos longos e pálidos sobre as lombadas dos livros. Onde ela tocava, rastros de luz dourada permaneciam por alguns segundos antes de se dissolverem no ar. Os Montenegro, continuou Isabela, sempre foram mais do que uma simples família. Somos guardiões de um conhecimento ancestral, de um poder que poucos compreendem. Ela parou diante de uma estante particular, puxando um tomo encadernado em couro violeta. E você, Sofia, foi escolhida para se juntar a nós. Escolhida? Sofia questionou, sentindo o cristal ametista pulsar em seu bolso. Pensei que fosse apenas um acordo de negócios para salvar a empresa do meu pai. Isabela sorriu, um sorriso que lembrava o de sua mãe no reflexo do espelho. Nada é coincidência em nossa família. Sua mãe sabia disso. O coração de Sofia acelerou. Você conheceu minha mãe? Helena Montenegro era uma de nós, revelou Isabela, seus olhos verdes brilhando intensamente, antes de seu desaparecimento. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. Montenegro? Mas minha mãe era Helena Mendes. Esse era o nome que ela adotou ao se casar com seu pai, explicou Isabela, abrindo o livro violeta. Nas páginas amareladas,
Sofia viu uma árvore genealógica intrincada, os nomes escritos em uma caligrafia fluida que parecia mover-se sutilmente. Veja por si mesma. Ali, conectado por linhas douradas que pareciam pulsar com vida própria, estava o nome de sua mãe, Helena Montenegro, ligado a uma linhagem que se estendia por gerações. Ao lado de seu nome, um símbolo que Sofia reconheceu instantaneamente. Era idêntico ao padrão gravado em seu cristal ametista. Sua mãe era uma tecelã, disse Isabela suavemente. Uma das mais poderosas que nossa família já produziu. E você, querida Sofia, carrega o mesmo dom. Como que respondendo às palavras de Isabela, o cristal no bolso de Sofia começou a brilhar intensamente. Fios dourados de luz emanaram de suas mãos, entrelaçando-se com os que já permeavam a biblioteca, criando padrões complexos no ar. O que está acontecendo comigo? Sofia perguntou, observando maravilhada, enquanto os fios dançavam ao seu comando inconsciente. Seu poder está despertando, respondeu Isabela. Mais rápido do que esperávamos. Os fios da realidade respondem ao seu toque, assim como respondiam ao de sua mãe. Sofia tentou absorver todas aquelas revelações. Por que ninguém me contou antes? Por que meu pai... Seu pai foi protegido da verdade, interrompeu Isabela, para sua própria segurança. Há forças no mundo que caçam pessoas como nós, que temem o poder das tecelãs. Um barulho súbito fez ambas se virarem. Na entrada da biblioteca, uma figura encapuzada observava por um momento antes de desaparecer nas sombras. Sofia percebeu que os fios dourados ao seu redor haviam se tornado mais escuros onde a figura estivera. Nem todos na mansão celebram seu retorno, disse Isabela em voz baixa. Há aqueles que prefeririam que os segredos das tecelãs permanecessem enterrados. Você precisa estar preparada. Preparada para quê? Para a verdadeira razão de seu casamento com Gabriel, respondeu Isabela, fechando o livro com cuidado. Não é apenas uma união de famílias, Sofia. É um ritual antigo, destinado a despertar completamente seus poderes e selar seu lugar entre as guardiãs. Sofia olhou para suas mãos, onde os últimos fios dourados ainda dançavam. E se eu não quiser esse poder? E se eu quiser apenas minha vida de volta? Isabela tocou seu ombro gentilmente, e Sofia sentiu uma corrente de energia fluir entre elas. Algumas escolhas foram feitas por nós antes mesmo de nascermos. Mas como usamos nosso dom, isso, querida Sofia, é uma escolha que apenas você pode fazer. A tarde se arrastava pela mansão Montenegro como uma sombra preguiçosa quando Marina, a irmã do broche de quartzo rosa, veio buscar Sofia na biblioteca. Seus passos ecoavam pelos corredores enquanto subiam até uma sala circular na torre mais alta da mansão. As paredes eram inteiramente cobertas por espelhos antigos de diferentes tamanhos e formas, cada um emoldurado por entalhes que lembravam trepadeiras em movimento. Este é o Salão dos Reflexos, anunciou Marina, sua voz melodiosa reverberando no espaço. Aqui aprenderemos a ver além das aparências. Sofia observou seu reflexo multiplicar-se infinitamente nos espelhos. Em alguns, sua imagem aparecia diferente, mais velha, mais jovem, vestida com roupas de épocas distintas. Em um espelho particularmente antigo, viu-se usando um vestido de noiva que parecia tecido com luz pura. Os espelhos são portais, explicou Marina, tocando uma das superfícies reflexivas com a ponta dos dedos. Ondas de energia se espalharam como água perturbada. Eles nos mostram as infinitas possibilidades do tecido da realidade. Uma tecelã deve aprender a distinguir os fios verdadeiros dos ilusórios. Sofia sentiu o cristal ametista vibrar em seu bolso, respondendo à energia do lugar. Como faço isso? Feche os olhos, instruiu Marina. Agora estenda sua consciência. Sinta os fios que conectam você a cada reflexo. Sofia obedeceu, deixando seus sentidos se expandirem como Isabela havia ensinado na biblioteca. Imediatamente, percebeu uma teia complexa de energia que permeava a sala, cada espelho pulsando como um coração de cristal. Muito bem, murmurou Marina.
Agora, escolha um dos fios e siga-o até sua origem. Com cuidado, Sofia focou em um dos filamentos dourados que sentia. Era mais brilhante que os outros, quase chamando por ela. Seguiu-o mentalmente até um dos espelhos, e quando abriu os olhos, viu sua mãe olhando de volta para ela. "Mamãe", sussurrou, seu coração acelerando. A imagem de Helena sorriu, mas não era apenas um reflexo. Havia substância naquela presença, como se ela existisse em uma camada diferente da realidade, separada apenas por uma fina membrana de vidro e prata. "O primeiro teste de uma tecelã", disse Marina suavemente, "é aprender a distinguir entre memórias, desejos e verdades. O que você vê pode ser real, mas não necessariamente presente." Sofia estendeu a mão para tocar o espelho, mas Marina a deteve. "Ainda não. Você precisa aprender a controlar seu poder primeiro. Os espelhos podem ser perigosos para uma tecelã inexperiente." Naquele momento, uma sombra passou por todos os reflexos simultaneamente, como uma nuvem escura atravessando um céu de vidro. A imagem de Helena se dissipou, substituída pelo reflexo normal de Sofia. "O que foi isso?" perguntou Sofia, sentindo um arrepio. "Vigilantes", respondeu Marina, sua expressão tornando-se séria. "Nem todos os que habitam os reflexos são benignos. Alguns são guardiões, outros são caçadores." Um som agudo como cristal trinando reverberou pela sala. Os espelhos vibraram em uníssono, e Sofia viu figuras encapuzadas se movendo nas profundezas reflexivas, observando, aguardando. "Precisamos ir", disse Marina urgentemente. "Você atraiu atenção demais para uma primeira lição." Enquanto se dirigiam à porta, Sofia olhou para trás uma última vez. Em um dos espelhos menores, viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura usando um manto negro, seu rosto oculto por sombras, segurando um cristal que pulsava com energia escura. "O conselho está observando", murmurou Marina, puxando Sofia para fora da sala. "Eles sempre observam através dos reflexos. É assim que encontram as tecelãs despertas." "O conselho?" questionou Sofia, sentindo o cristal ametista esquentar em seu bolso, como se respondesse a uma ameaça. "Um grupo que se dedica a capturar e controlar tecelãs", explicou Marina, enquanto desciam rapidamente as escadas em espiral. "Eles acreditam que nosso poder é perigoso demais para ser deixado livre. Sua mãe, ela descobriu algo sobre eles, algo que não deveria ter descoberto." Sofia parou abruptamente. "Foi o conselho que fez minha mãe desaparecer?" Marina hesitou, seus olhos verdes nublados por uma tristeza antiga. "Há coisas que você ainda não está pronta para saber, Sofia. Mas sim, o conselho teve um papel no destino de Helena. É por isso que precisamos proteger você até o casamento. O ritual não é apenas uma união, é uma proteção." Ao chegarem ao corredor do segundo andar, encontraram Theodora aguardando, seu semblante mais severo que o normal. "Vocês ficaram tempo demais no salão dos reflexos", repreendeu. "Sofia, você deve retornar aos seus aposentos agora. O sol está se pondo." Sofia queria protestar, fazer mais perguntas, mas algo na expressão de Theodora a deteve. Enquanto caminhava para seu quarto, podia sentir os olhares dos retratos nas paredes a seguindo, centenas de olhos verdes montenegro observando sua passagem. Em seu quarto, o espelho da penteadeira estava coberto por um tecido negro que não estava ali antes. Sobre sua cama, um novo vestido havia sido deixado, desta vez em um tom de violeta profundo que parecia absorver a luz. Junto dele, um bilhete escrito na mesma caligrafia elegante de antes: "Para o jantar, não se atrase, e não olhe nos espelhos após o crepúsculo." O salão de jantar estava diferente à noite. As velas nos candelabros emitiam chamas em tons de azul e violeta, projetando sombras dançantes nas paredes. Sofia, usando o vestido violeta que havia sido deixado em seu quarto, notou que as outras mulheres Montenegro também haviam trocado seus trajes azuis por tons mais escuros. "Esta noite", anunciou Theodora da cabeceira da mesa, "começaremos seu verdadeiro treinamento." As serviçais fantasmagóricas
serviram pratos de cristal contendo um líquido perolado que mudava de cor conforme a luz o atingia. Sofia observou as outras mulheres beberem sem hesitação e, relutante, levou a taça aos lábios. O sabor era indescritível, doce e amargo simultaneamente, com notas de algo ancestral e selvagem. É uma infusão de cristais lunares, explicou Clara, a irmã do broche de água marinha. Ajuda a expandir nossa percepção dos fios da realidade. Assim que Sofia terminou de beber, o mundo ao seu redor pareceu ganhar novas dimensões. Os fios dourados que antes via apenas ocasionalmente, agora eram perfeitamente visíveis, tecendo padrões complexos através do ar. Cada mulher à mesa estava conectada por uma teia de luz, suas energias fluindo e se misturando como uma dança cósmica. Agora você pode ver, disse Theodora, sua voz ecoando de forma estranha, os fios que mantêm nosso mundo unido, o poder que as tecelãs possuem para manipulá-los. Sofia observou fascinada, enquanto Theodora erguia uma mão. Os fios ao seu redor responderam, formando padrões que alteravam sutilmente a realidade. As chamas das velas dançaram em novas cores, o ar ficou mais denso, e por um momento Sofia pôde ver através das paredes da mansão para os jardins, onde figuras encapuzadas realizavam um ritual silencioso. O conselho acredita que este poder deve ser controlado, continuou Theodora. Eles caçam tecelãs há séculos, aprisionando-as em cristais negros para drenar sua energia. Mas algumas de nós resistimos, mantemos nossa linhagem viva, passando nosso conhecimento de geração em geração. Por que minha mãe nunca me contou sobre isso? Perguntou Sofia, sua voz tremendo levemente. Não perca nada. Inscreva-se agora e comente sua cidade para nos conectarmos ainda mais. Diana, a irmã do broche de ônix, inclinou-se para a frente. Helena queria protegê-la. Quanto mais tarde uma tecelã desperta, menos chances o conselho tem de encontrá-la. Mas agora o tempo está se esgotando, completou Beatriz, a mais jovem. O conselho está ficando mais forte. Eles encontraram uma forma de corromper os fios da realidade, usando o poder das tecelãs aprisionadas para seus próprios fins. Sofia sentiu o cristal ametista pulsar em seu bolso, como se respondesse às palavras de Beatriz. E o casamento? Qual é o verdadeiro propósito? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Foi Theodora quem finalmente respondeu. O ritual do casamento não é apenas uma cerimônia. É um encantamento antigo que desperta completamente o poder de uma tecelã e a liga à proteção de sua linhagem. Gabriel, ele é um guardião, treinado desde o nascimento para proteger e amplificar seu dom. Mas há mais, interveio Isabela. O ritual também revelará algo que o conselho teme acima de tudo, o caminho para a fortaleza dos espelhos. A fortaleza? Questionou Sofia. Um lugar entre as realidades, explicou Marina, onde os segredos mais profundos das tecelãs estão guardados. Sua mãe estava próxima de encontrá-la quando um estrondo súbito interrompeu a conversa. As janelas do salão tremeram e os fios de luz no ar ficaram momentaneamente escuros. Do jardim veio o som de vozes entoando um cântico em uma língua antiga. Eles estão testando as barreiras, disse Theodora, levantando-se abruptamente. O conselho sente seu poder despertando, Sofia. Precisamos acelerar seu treinamento. As irmãs Montenegro se levantaram em uníssono, seus broches de cristal brilhando intensamente. Sofia sentiu seu próprio cristal ametista pulsar com força, e os fios ao seu redor começaram a se mover como se respondessem a um chamado profundo. Esta noite, declarou Theodora, você aprenderá a primeira lição verdadeira de uma tecelã, como fortalecer as barreiras que protegem aqueles que amamos. Enquanto as mulheres se moviam em formação pelo salão, Sofia viu seu reflexo nos espelhos das paredes. Por um momento, não era apenas ela, eram todas as tecelãs que vieram. Antes, gerações de mulheres Montenegro unidas em um propósito comum. E entre elas, sorrindo com orgulho e preocupação, estava o rosto de sua mãe, Helena, seus olhos brilhando com um poder que Sofia apenas começava a compreender. A noite avançava sobre a mansão Montenegro, enquanto Sofia acompanhava as mulheres até os jardins. O ar estava carregado de energia,
e os fios de luz que agora podia ver claramente formavam uma cúpula protetora sobre a propriedade, como uma teia gigantesca tecida por gerações de tecelãs. As barreiras são nossa primeira linha de defesa, explicou Beatriz, guiando Sofia até o círculo de pedras que ela havia notado em sua chegada. De perto, podia ver que cada pedra estava coberta de símbolos que brilhavam suavemente, similares aos que decoravam os portões da mansão. Este é o Círculo das Guardiãs, disse Theodora, posicionando-se em uma das pedras. As outras irmãs tomaram seus lugares formando um pentágono perfeito. Sofia, você deve ficar no centro. Assim que Sofia entrou no círculo, sentiu uma corrente de energia atravessar seu corpo. O cristal ametista em seu bolso começou a brilhar intensamente, e os broches das irmãs Montenegro responderam com luz própria, cada um em sua cor característica. Agora, instruiu Theodora, você deve aprender a entrelaçar sua energia com a nossa para fortalecer as barreiras. Feche os olhos e sinta os fios que nos conectam. Sofia obedeceu, deixando seus sentidos se expandirem como havia aprendido. Os fios dourados da realidade eram ainda mais visíveis ali, pulsando com vida própria. Através deles podia sentir a energia de cada uma das irmãs. Isabela era como uma chama constante, Marina fluía como água, Clara irradiava como luz. Do sol, Beatriz vibrava como música, e Diana era profunda como a noite. Estenda sua consciência, continuou Theodora. Encontre os pontos onde as barreiras estão mais fracas. Seguindo seu instinto, Sofia permitiu que sua percepção se expandisse, além do círculo. Descobriu que podia sentir toda a extensão das barreiras mágicas, identificando áreas onde os fios estavam mais tênues ou emaranhados. Subitamente, uma memória que não era sua invadiu sua mente. Viu sua mãe, anos mais jovem, realizando o mesmo ritual. Helena estava grávida, seu ventre brilhando com energia própria, enquanto tecia proteções ao redor da mansão. Ao seu lado, uma figura encapuzada observava com aprovação. Você está vendo as memórias do lugar, explicou Marina suavemente. Os fios não apenas conectam o espaço, mas também o tempo. Outra memória surgiu, sua mãe novamente, desta vez confrontando um grupo de figuras sombrias no mesmo jardim. Ela segurava um livro antigo e gritava palavras que Sofia não podia ouvir. Os fios da realidade ao seu redor estavam escuros, corrompidos. Concentre-se, Sofia. A voz de Theodora cortou suas visões. As barreiras precisam ser reforçadas agora. Sofia sentiu uma pressão crescente contra as proteções mágicas. Do lado de fora, sombras se moviam na escuridão, tentando encontrar brechas na defesa. O cântico que haviam ouvido antes ficou mais forte, reverberando através dos fios da realidade. Instintivamente, Sofia estendeu suas mãos. O cristal ametista pulsou, e fios dourados começaram a emanar de seus dedos, entrelaçando-se com as energias das irmãs Montenegro. Onde os fios se tocavam, explosões de luz colorida iluminavam o jardim. Isso mesmo, incentivou Isabela. Use seu dom natural. Você é uma tecelã. Os fios respondem ao seu comando. Sofia concentrou-se nos pontos fracos que havia identificado, direcionando sua energia para reforçá-los. Era como costurar com luz, cada movimento de suas mãos criando novos padrões na teia de proteção. De repente, uma das memórias voltou com força total. Viu sua mãe escondendo algo dentro de uma das pedras do círculo, seus olhos cheios de determinação e medo. Quando for a hora, Helena sussurrava, ela saberá como encontrar. No presente, Sofia sentiu o cristal ametista pulsar mais forte, como se respondesse à memória. Seus dedos formigaram com energia acumulada, e os fios ao seu redor começaram a se mover de forma diferente, revelando padrões ocultos nas pedras antigas. Algo está acontecendo, murmurou Diana, seu broche de ônix brilhando intensamente. As pedras do círculo começaram a emitir um brilho azulado, e símbolos antigos tornaram-se visíveis em sua superfície. Sofia reconheceu alguns deles dos livros na biblioteca,
Eram instruções, um mapa codificado em uma linguagem que apenas uma tecelã poderia ler. Sua mãe deixou pistas, disse Theodora, sua voz tensa, mas ainda não é hora de segui-las. Primeiro, você precisa aprender a controlar completamente seu poder. O conselho está se aproximando e não podemos arriscar que descubram o que Helena escondeu. A pressão contra as barreiras aumentou e Sofia sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas seu destino que estava em jogo. Era o legado de todas as tecelãs que vieram antes dela, incluindo sua mãe. Com renovada determinação, Sofia canalizou sua energia para as proteções, observando enquanto os fios dourados se fortaleciam e se multiplicavam, criando camadas sobre camadas de defesa mágica. Ao seu redor, as irmãs Montenegro mantinham o círculo estável, suas energias combinadas, criando uma fortaleza impenetrável de luz e poder. O amanhecer encontrou Sofia em seu quarto, exausta mas inquieta após os eventos da noite anterior. As visões de sua mãe ainda ecoavam em sua mente, junto com a certeza de que Helena havia deixado mais do que apenas memórias nas pedras do círculo. Um movimento no espelho coberto chamou sua atenção. Com cautela, Sofia removeu o tecido, negro revelando sua superfície reluzente. Por um momento, viu apenas seu próprio reflexo. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e seus cabelos escuros estavam desarrumados após a noite sem sono. Então, como ondas em um lago, o reflexo mudou. As paredes do quarto no espelho eram diferentes, cobertas por tapeçarias antigas que mostravam mulheres tecendo com fios de luz. Sofia piscou, mas a visão persistiu. As paredes têm memória, disse uma voz suave atrás dela. Clara estava parada à porta, seu broche de água marinha cintilando na luz da manhã. Assim como os espelhos, elas guardam ecos do passado. Sofia se voltou para as paredes de seu quarto, que pareciam normais à primeira vista. Mas agora que sabia o que procurar, podia ver fios tênues de energia correndo através do papel de parede, formando padrões que mudavam sutilmente. Este era o quarto de sua mãe, revelou Clara entrando no aposento. Quando ela era noiva, como você é agora. Por que ninguém me contou antes? Há coisas que precisam ser descobertas, não reveladas, respondeu Clara, tocando uma das paredes com dedos delicados. Onde ela tocava, os padrões do papel de parede começavam a brilhar. Sua mãe deixou mensagens por toda a mansão, escondidas, nos próprios fios da realidade. Sofia se aproximou da parede, imitando o gesto de Clara. Sob seus dedos, os padrões florais do papel de parede se transformaram em símbolos complexos, similares aos que havia visto nas pedras do jardim. É uma linguagem antiga, explicou Clara. Cada símbolo representa não apenas uma palavra, mas uma frequência de energia. Quando combinados da maneira correta, podem revelar segredos ou abrir portais. Sofia traçou um dos símbolos com o dedo, sentindo o cristal ametista ressoar. Em seu bolso. Como posso aprender a lê-los? Os símbolos falam diretamente com seu poder interior, disse Clara. Não é uma questão de aprender, mas de lembrar. O conhecimento já está em seu sangue, passado através de gerações de tecelãs. Enquanto Clara falava, Sofia notou que os símbolos na parede começavam a fazer sentido. Não era como ler palavras normais, era mais como sentir suas vibrações, compreender seus significados em um nível mais profundo que transcendia a linguagem comum. Sua mãe, continuou Clara, estava pesquisando antigas profecias sobre as tecelãs. Ela acreditava que havia encontrado algo importante, algo que o conselho tentou manter escondido por séculos. O que ela encontrou? Clara hesitou, seus olhos verdes nublados por preocupação. Não tenho certeza. Helena compartimentou seu conhecimento, escondendo diferentes partes em diferentes lugares. Ela sabia que o conselho viria atrás dela. Sofia voltou sua atenção para os símbolos na parede. Agora que começava a compreendê-los, podia ver que formavam uma espécie de mapa. Não um mapa físico, mas um diagrama de conexões energéticas. Os fios da realidade não são apenas poder, murmurou Sofia.
as palavras vindo de algum lugar profundo em sua consciência. Eles são memória, história, verdade. Exatamente, concordou Clara sorrindo. E aqueles que podem manipular os fios podem, teoricamente, manipular a própria verdade. É por isso que o Conselho teme tanto as tecelãs, especialmente uma que pode ver e alterar os padrões fundamentais da realidade. Um barulho no corredor interrompeu a conversa. Passos se aproximavam, e Clara rapidamente cobriu o espelho novamente. Teodora não pode saber que estamos investigando isso, sussurrou. Ela acredita que você deve focar apenas em seu treinamento básico antes do casamento. Por quê? Porque ela também tem segredos, respondeu Clara, movendo-se em direção à porta. Nem todos na família Montenegro concordam sobre como usar o poder das tecelãs. Alguns acreditam que devemos nos esconder, outros que devemos lutar. Sua mãe, ela tinha uma visão diferente. Antes que Sofia pudesse perguntar mais, Teodora apareceu à porta, seu semblante severo como sempre. Clara, disse ela friamente, não sabia que você estava aqui. Apenas verificando se Sofia estava bem após o ritual de ontem à noite, respondeu Clara suavemente. Teodora assentiu, embora seus olhos permanecessem desconfiados. Sofia, vista-se. Hoje você terá aulas com Diana na sala de música. Há outras habilidades que você precisa desenvolver antes do casamento. Quando as duas mulheres saíram, Sofia olhou novamente para as paredes de seu quarto. Os símbolos haviam desaparecido, mas agora ela sabia que estavam lá, escondidos nos próprios fios da realidade, esperando para serem descobertos. O cristal. A ametista pulsou em seu bolso, como se respondesse aos seus pensamentos. Sofia percebeu que estava começando a entender por que sua mãe havia escondido as informações de forma tão elaborada. Algumas verdades eram perigosas demais para serem mantidas em um único lugar, especialmente quando havia olhos das sombras, observando através de cada reflexo. A sala de música dos Montenegro ocupava uma ala circular no terceiro andar da mansão. Instrumentos antigos de todas as formas e tamanhos preenchiam o espaço. Harpas douradas, violinos com cordas que brilhavam como prata líquida, um piano de cauda negro, cujas teclas pareciam feitas de cristal. Diana aguardava junto ao piano, seu broche de ônix refletindo a luz que entrava pelas janelas em arco. Diferente das outras irmãs, ela emanava uma aura mais sombria, como se as sombras ao seu redor fossem mais densas. A música, começou ela, seus dedos deslizando pelas teclas de cristal sem produzir som, é uma das formas mais antigas de tecer a realidade. Cada nota é um fio, cada melodia um padrão. Sofia observou fascinada, enquanto fios de energia escura emanavam das mãos de Diana, entrelaçando-se com as cordas dos instrumentos. O ar vibrava com possibilidades não realizadas. Algumas tecelãs, continuou Diana, preferem trabalhar com luz, outras com elementos naturais. Eu escolhi as sombras, não porque são malignas, mas porque contêm verdades que a luz não pode revelar. Ela pressionou uma tecla, e uma nota profunda reverberou pela sala. Sofia viu o som materializar-se como ondas de energia escura que se espalhavam pelo ar, revelando padrões ocultos nos próprios fios da realidade. Sua mãe, Diana disse suavemente, também tinha afinidade com as sombras. Foi assim que ela descobriu os segredos que o Conselho tentava esconder. Que tipo de segredos? Sofia perguntou, sentando-se ao lado de Diana no banco do piano. Sobre a verdadeira natureza de nosso poder. Sobre por que algumas tecelãs podem manipular todos os elementos, enquanto outras são limitadas a apenas um. Diana tocou outra nota, e as sombras ao redor delas dançaram. O Conselho mantém um arquivo secreto, registros de todas as tecelãs que já existiram, seus poderes, suas linhagens. Sua mãe encontrou uma maneira de acessá-lo. Sofia sentiu o cristal ametista pulsar em seu bolso. Como? Através da música, respondeu Diana, começando a tocar uma melodia complexa. As sombras na sala ganharam substância, formando imagens tridimensionais. Existem frequências que podem abrir portais entre realidades,
melodias que podem revelar o que está oculto. As sombras agora mostravam uma cena. Helena Montenegro, anos mais jovem, sentada ao mesmo piano, tocando a mesma melodia enquanto figuras sombrias dançavam ao seu redor. Este piano, explicou Diana, é mais antigo que a própria mansão. Foi construído com cristais da Fortaleza dos Espelhos, afinado com as frequências fundamentais da realidade. Cada tecla é um portal em potencial. Sofia estendeu a mão para tocar uma das teclas de cristal, e o piano respondeu com um acorde que nunca havia sido ouvido antes. Os fios dourados que emanavam de seus dedos se misturaram com as sombras de Diana, criando padrões de luz e escuridão que dançavam pelo ar. Extraordinário, murmurou Diana. Você tem o dom de sua mãe para a música das sombras, mas também pode tecer com luz. É por isso que o conselho a teme tanto. Um movimento na porta chamou a atenção de Sofia. Por um instante, viu uma figura encapuzada observando, mas quando piscou, havia desaparecido. Eles estão sempre observando, disse Diana, notando sua expressão. Os espiões do conselho se movem através das sombras, mas nunca aprenderam a verdadeiramente compreendê-las. Eles as usam, mas não as entendem. Diana começou a ensinar Sofia uma melodia antiga, suas notas ressoando com o próprio tecido da realidade. Cada som revelava novos padrões nos fios que permeavam o ar, criando uma teia complexa de luz e sombra. Esta é a canção das tecelãs, explicou Diana. Uma melodia passada através das gerações, codificando segredos que apenas nós podemos compreender. Sua mãe adicionou suas próprias notas à música, escondendo mensagens nas harmonias. Enquanto praticavam, Sofia começou a perceber que a melodia despertava algo em sua memória. Não suas próprias memórias, mas as que estavam tecidas nos próprios fios da realidade. Viu flashes de outras tecelãs através dos séculos, cada uma adicionando sua própria voz à canção eterna. O casamento, disse Diana depois de um tempo, suas mãos pairando sobre as teclas, não é apenas um ritual de poder. É uma oportunidade de completar a melodia que sua mãe começou. Mas você precisa estar preparada. O conselho fará de tudo para impedir que isso aconteça. Sofia olhou para suas próprias mãos, onde fios de luz e sombra dançavam juntos, em perfeita harmonia. Por que eles têm tanto medo? Porque uma tecelã que pode manipular tanto a luz quanto as sombras, respondeu Diana, seus olhos brilhando intensamente. Tem o poder de reescrever a própria história. E há partes de nossa história que o conselho prefere manter nas sombras. O resto do dia transcorreu como um sonho nebuloso, enquanto Sofia praticava a canção das tecelãs com Diana. Quando o crepúsculo começou a tingir o céu de violeta, ela retornou aos seus aposentos, com a melodia ainda ecoando em sua mente, os fios de luz e sombra dançando ao seu redor. Ao entrar no quarto, percebeu que algo estava diferente. O espelho da penteadeira permanecia descoberto, contrariando as instruções usuais, e sua superfície ondulava suavemente como água sob a brisa. Sofia aproximou-se cautelosamente, o cristal ametista pulsando em seu bolso. No reflexo, viu seu quarto transformar-se. As paredes agora estavam cobertas com tapeçarias antigas que mostravam a história das tecelãs, e sobre sua cama repousava um livro que não estava lá no mundo real. Às vezes, disse uma voz familiar, os reflexos mostram o que deveria ser, não apenas o que é. Sofia girou seu coração disparando. Ali, sentada em uma cadeira que certamente não estava lá segundos antes, estava sua mãe. Helena Montenegro parecia exatamente como em suas memórias, mas havia algo etéreo em sua presença, como se ela existisse entre as camadas da realidade. Mamãe? Sofia sussurrou sua voz tremendo. Não exatamente, respondeu Helena com um sorriso triste. Sou uma memória, um eco preservado nos fios do tempo. Sua tia Clara não foi a única a aprender como esconder mensagens nas paredes. Sofia deu um passo em direção à figura de sua mãe, mas Helena ergueu uma mão em advertência. Não posso permanecer por muito tempo. As barreiras entre as realidades são mais finas no crepúsculo, mas logo o conselho perceberá minha presença. O que aconteceu com você?
Sofia perguntou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Descobri algo que não deveria, respondeu Helena, seus olhos escurecendo com memórias dolorosas. Sobre a verdadeira natureza do conselho, sobre por que eles temem tanto. As tecelãs que podem manipular todos os elementos. Helena levantou-se, movendo-se até a parede onde os símbolos haviam aparecido mais cedo. Sob seu toque, eles brilharam novamente, mas agora formavam um padrão diferente. O conselho não é o que parece, continuou ela. Eles não são guardiões da ordem como alegam. São usurpadores, antigos cavaleiros que traíram seu juramento de proteger as tecelãs. Eles descobriram uma forma de drenar nosso poder, de corromper os próprios fios da realidade. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É por isso que eles me querem? Porque posso manipular tanto luz quanto sombras. Parcialmente, respondeu Helena, mas há mais. O casamento com Gabriel não é o que Teodora diz ser. Ela acredita que está te protegendo, mas está seguindo um plano muito mais antigo. Som agudo como cristal trinando, ecoou pelo quarto. Helena olhou ao redor alarmada. Não tenho muito tempo, disse ela rapidamente. Procure o livro vermelho na biblioteca, aquele com o símbolo da lua crescente. Na página 273, há uma partitura. É a segunda parte da canção das tecelãs. Diana conhece apenas o começo. As sombras no quarto começaram a se adensar, e a forma de Helena começou a desvanecer. Mamãe, espere, Sofia chamou desesperada. Como posso encontrar você? Você já está me encontrando, respondeu Helena, sua voz agora distante. Cada símbolo que decifra, cada melodia que aprende, são partes do caminho. Mas tenha cuidado. Há olhos nas sombras, e nem todos os montenegros são o que parecem. A figura de Helena desapareceu completamente, deixando apenas um leve perfume de rosas no ar. No espelho, o reflexo voltou ao normal, mas Sofia podia ver que os símbolos nas paredes ainda brilhavam tenuemente. O cristal ametista em seu bolso estava quente ao toque, e quando o segurou, viu que emitia um brilho mais intenso que o normal. Os fios dourados que emanavam dele agora tinham traços de sombra entrelaçados, como se as lições de Diana tivessem despertado um novo aspecto de seu poder. Um movimento na porta chamou sua atenção. Rosa, a criada silenciosa, estava parada na entrada com uma expressão ilegível. A senhora Montenegro solicita sua presença no jantar, disse ela mecanicamente, e pediu para lembrá-la de cobrir o espelho. Sofia assentiu, mas enquanto cobria o espelho com o tecido negro, sua mente estava repleta de questões. O que sua mãe havia descoberto que era tão perigoso? Qual era o verdadeiro propósito do casamento? E, mais importante, quem dentro da família Montenegro estava realmente do seu lado? O cristal pulsou mais uma vez, como se respondesse às suas dúvidas, e Sofia percebeu que estava começando a entender por que as tecelãs eram tão temidas e tão caçadas. O poder de ver através das ilusões, de manipular os próprios fios da realidade, era um dom que podia revelar verdades que alguns preferiam manter ocultas nas sombras. A biblioteca parecia diferente durante a noite. As estantes intermináveis projetavam sombras que dançavam à luz das velas, e os livros sussurravam segredos em uma língua antiga que Sofia começava a compreender. Ela havia esperado que todos dormissem antes de se esgueirar para procurar o livro que sua mãe mencionara. O cristal ametista servia como uma espécie de bússola, seu brilho aumentando quando Sofia se aproximava de certas estantes. Os fios dourados e sombrios que emanavam dele teciam padrões no ar, revelando caminhos ocultos entre as prateleiras. Procurando algo específico, a voz de Beatriz surgiu das sombras, fazendo Sofia sobressaltar-se. A mais jovem das irmãs Montenegro estava sentada em uma poltrona antiga, um livro aberto em seu colo. Eu apenas não conseguia dormir. Sofia tentou disfarçar, mas Beatriz sorriu de forma conhecedora. Você a viu, não é, Helena? Ela sempre aparece no crepúsculo para aqueles que precisam de orientação. Beatriz fechou seu livro e se levantou. E agora você procura o livro vermelho com a lua crescente.
Sofia hesitou, insegura se podia confiar na jovem Montenegro. Beatriz percebeu sua hesitação e riu suavemente. Nem todos nós seguimos cegamente. As ordens de Teodora, disse ela, movendo-se entre as estantes com graciosidade felina. Algumas de nós ainda lembram o que sua mãe tentou nos ensinar, que o poder das tecelãs não deveria ser controlado, mas libertado. Beatriz parou diante de uma estante particularmente antiga, seus dedos deslizando sobre as lombadas dos livros, até parar em um tomo vermelho sangue. O símbolo da lua crescente em sua capa brilhou quando ela o removeu da prateleira. Teodora acredita que está te protegendo, continuou Beatriz, folheando o livro até encontrar a página 273. Mas ela está presa a tradições antigas, a pactos feitos em tempos obscuros. O casamento com Gabriel não é apenas um ritual de proteção. Sofia aproximou-se para examinar a página. Era uma partitura complexa, as notas escritas em tinta dourada que parecia mover-se na página. Símbolos antigos decoravam as margens, similares aos que havia visto nas paredes de seu quarto. É a segunda parte da canção das tecelãs, explicou Beatriz. A parte que fala sobre a fortaleza dos espelhos e os segredos que ela guarda. Sua mãe descobriu que o conselho não apenas aprisiona tecelãs, eles as usam como fontes de energia para manter seu próprio poder. Como? Sofia perguntou. Seus dedos traçando as notas douradas. Os cristais negros que eles usam lhe são prisões. Cada um contém a essência de uma tecelã capturada. O conselho drena sua energia lentamente, usando-a para manipular os fios da realidade de formas que não deveriam ser possíveis. O cristal ametista pulsou violentamente no bolso de Sofia, como se respondesse à revelação. Os fios ao seu redor ficaram mais escuros, carregados de uma energia antiga e perigosa. Mas por que, Gabriel? Por que um casamento? Beatriz olhou ao redor antes de responder em voz baixa. Porque os Montenegro não são apenas uma família. Somos guardiões de um segredo ainda maior. A mansão, ela está construída sobre um nexo de poder, um ponto onde os fios da realidade se concentram. O casamento não é para proteger você, Sofia. É para ancorar seu poder ao nexo. Um ruído nas sombras fez ambas se virarem. Por um momento, Sofia viu uma figura encapuzada observando através de uma das janelas altas, mas quando piscou, havia desaparecido. Eles estão sempre vigiando, murmurou Beatriz, fechando o livro rapidamente. Aqui, leve isto. Ela removeu seu próprio broche, um pequeno cristal de citrino, e o entregou a Sofia. Era da sua mãe. Ela me deu para guardar antes de partir. Disse que você precisaria dele quando a hora chegasse. Sofia aceitou o broche, sentindo-o vibrar em sintonia com seu cristal ametista. Juntos, eles criavam um padrão de luz e sombra que iluminava as páginas do livro vermelho de uma maneira diferente, revelando o texto oculto entre as linhas da partitura. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. O conselho não age sozinho. Eles têm aliados dentro da própria família Montenegro, pessoas que acreditam que o poder das tecelãs deve ser controlado, não importa o custo. Como posso saber em quem confiar? Observe os fios, respondeu Beatriz. Uma tecelã verdadeira nunca consegue esconder completamente a corrupção em sua energia. É por isso que sua mãe deixou pistas em formas que apenas você poderia seguir. Música, símbolos, reflexos. Ela sabia que você herdaria não apenas seu poder, mas sua capacidade de ver a verdade além das ilusões. Um sino distante soou marcando a meia-noite. Beatriz tensionou-se. Você precisa voltar para seu quarto, disse ela urgentemente. As sombras são mais fortes à meia-noite e há coisas vagando pelos corredores que é melhor evitar. Leve o livro, mas mantenha-o escondido. E Sofia? Ela hesitou. Não confie em nada que veja nos espelhos após a meia-noite. Nem todas as reflexões mostram a verdade. O caminho de volta aos seus aposentos nunca pareceu tão longo. Sofia abraçava o livro vermelho contra o peito, sentindo o peso combinado do cristal ametista e do broche de citrino em seu bolso. As sombras nos corredores pareciam mais densas, mais vivas,
e ela podia jurar que ouvia sussurros nas paredes. Ao virar um corredor, deparou-se com Marina, que parecia tão surpresa quanto ela com o encontro. Não deveria estar andando pela mansão a esta hora, disse Marina, seus olhos fixos no livro que Sofia carregava. Especialmente não com isso. Antes que Sofia pudesse responder, um som ecoou pela mansão. Notas de piano, lentas e dissonantes, vindas da sala de música no terceiro andar. Diana, murmurou Marina, seu rosto empalidecendo. Ela está tentando abrir um portal novamente. Portal? Para a Fortaleza dos Espelhos. Ela tenta toda noite desde que Helena desapareceu, usando as melodias antigas para tentar encontrar um caminho. Marina segurou o braço de Sofia. Venha. Você precisa ver isso. Contra seu melhor julgamento, Sofia seguiu Marina escada acima. A melodia ficava mais clara a cada passo. Era similar à canção das tecelãs, mas com notas erradas, como se alguém estivesse tentando forçar uma fechadura com a chave errada. Ao chegarem à porta da sala de música, encontraram Diana sentada, ao piano de cristal, seus dedos dançando sobre as teclas enquanto sombras se moviam ao seu redor como fumaça viva. Seu broche de ônix pulsava com uma luz negra que parecia absorver a escuridão, ao invés de iluminá-la. Ela não deveria estar fazendo isso, sussurrou Marina. Os portais não podem ser forçados. Cada tentativa enfraquece as barreiras entre as realidades. Sofia observou fascinada, enquanto as sombras começavam a tomar forma. Figuras espectrais dançando no ar, cada uma ecoando uma nota diferente da melodia torturada que Diana tocava. O ar ficava mais denso a cada momento, carregado de energia, antiga e perigosa. Subitamente, o cristal ametista e o broche de citrino em seu bolso começaram a vibrar em uníssono. Sofia os removeu, segurando um em cada mão, e viu que criavam um padrão de luz entre eles, uma harmonia visual que contradizia a dissonância da música de Diana. Isso não está certo, murmurou Sofia mais para si mesma que para Marina. Com um instinto que não sabia possuir, ela começou a cantarolar a verdadeira canção das tecelãs, aquela que havia aprendido mais cedo. O efeito foi imediato. As sombras na sala estremeceram, e Diana parou de tocar, virando-se bruscamente para a porta. O que você está fazendo aqui? Ela exigiu, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Diana, Marina deu um passo à frente. Isso precisa parar. Você está atraindo a atenção errada. Errada? Diana riu, um som amargo. O conselho já está aqui. Eles sempre estiveram. Por que acha que Theodora insiste tanto nesse casamento? Sofia sentiu seu sangue gelar. O que você quer dizer? Diana levantou-se do piano, as sombras se movendo com ela como um manto vivo. Theodora não está protegendo você, Sofia. Ela está te preparando como um sacrifício. O nexo de poder sob a mansão, ele precisa ser alimentado. Uma tecelã que pode manipular tanto luz quanto sombras seria uma fonte de energia perfeita. Não, Marina protestou. Theodora nunca... Nunca o quê? Cortou Diana. Nunca sacrificaria uma de nós, como sacrificou Helena. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. Theodora. Ela teve algo a ver com o desaparecimento da minha mãe. Helena descobriu a verdade, disse Diana, sua voz carregada de amargura. Sobre o pacto entre os Montenegro e o Conselho, sobre como cada geração, uma tecelã deve ser sacrificada para manter o equilíbrio. Ela tentou impedir, tentou nos libertar, mas... Um estrondo súbito sacudiu a mansão, interrompendo Diana. As janelas da sala de música tremeram, e através delas, Sofia viu figuras encapuzadas se movendo nos jardins, carregando cristais negros que pulsavam com uma luz sinistra. Eles estão... vindo, sussurrou Diana. O conselho sentiu sua presença, Sofia. Seu poder está crescendo rápido demais. Eles não vão esperar até o casamento. Marina agarrou o braço de Sofia. Precisamos levá-la daqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, a porta da sala de música se abriu completamente, revelando Theodora Montenegro, seus olhos brilhando com uma luz antinatural. Ninguém vai a lugar algum, declarou ela, sua voz reverberando com poder antigo. O ritual deve ser completado.
O equilíbrio deve ser mantido. Sofia segurou os cristais com mais força, sentindo-os pulsar em suas mãos. Os fios da realidade ao seu redor começaram a brilhar mais intensamente, respondendo à sua crescente compreensão e ao seu crescente medo. O livro vermelho em seus braços parecia mais pesado, como se os segredos que continha estivessem ganhando substância física. O ar na sala de música crepitava com energia contida enquanto Theodora avançava, suas sombras se misturando com as de Diana. Marina posicionou-se protetoramente na frente de Sofia, seu broche de quartzo rosa brilhando intensamente. Você não entende, Sofia, disse Theodora, sua voz assumindo um tom quase maternal. O sacrifício é necessário. É assim que mantemos o equilíbrio, como protegemos o mundo do caos que as tecelãs podem causar. Mentiras, sibilou Diana. Você serve ao conselho há tanto tempo que esqueceu nossa verdadeira natureza. As tecelãs não eram destinadas a serem prisões ou baterias. Éramos guardiãs da realidade, protetoras do equilíbrio natural. Sofia segurava o cristal ametista e o broche de citrino, sentindo-os pulsar em sintonia com seu coração acelerado. O livro vermelho em seus braços parecia vibrar com energia própria, como se os segredos em suas páginas estivessem tentando se libertar. Helena tentou mudar as coisas, continuou Theodora, dando outro passo à frente. Ela acreditava que podíamos quebrar o ciclo, libertar todas as tecelãs. Mas algumas correntes não devem ser quebradas. Algumas prisões são necessárias. Naquele momento, Sofia sentiu algo despertar dentro dela, uma compreensão profunda, que vinha não apenas de seu poder, mas das próprias memórias tecidas nos fios da realidade. Podia ver claramente agora os padrões de luz e sombra que permeavam a mansão, as correntes invisíveis que prendiam outras tecelãs em cristais negros, o nexo de poder pulsando sob seus pés como um coração corrupto. Os cristais negros, murmurou Sofia, as palavras vindo de um lugar de conhecimento ancestral. Eles não apenas aprisionam tecelãs, eles as transformam. Cada cristal é uma prisão e uma ponte, permitindo que o conselho drene nosso poder para seus próprios fins. Perspicaz como sua mãe, disse Theodora, um sorriso frio curvando seus lábios. Mas o conhecimento não irá salvá-la. O ritual deve ser completado. O nexo precisa ser alimentado. Sofia deu um passo à frente, passando por Marina. Onde está minha mãe? A pergunta pairou no ar como uma sentença, e por um momento, Sofia viu algo vacilar nos olhos de Theodora. Medo, talvez, ou culpa. Helena não está em lugar nenhum, respondeu Theodora finalmente. E em todos os lugares, seu poder sustenta as barreiras da mansão, mantém o equilíbrio que ela tanto tentou destruir. A revelação atingiu Sofia como um raio. Sua mãe não havia desaparecido. Ela havia sido transformada, sua essência aprisionada nos próprios fios da realidade que protegiam a mansão Montenegro. O cristal ametista e o broche de citrino em suas mãos começaram a brilhar mais intensamente, respondendo à sua compreensão e sua raiva crescente. Os fios da realidade ao seu redor tremeram, e pela primeira vez, Sofia sentiu que podia não apenas vê-los, mas realmente compreendê-los. É por isso que os espelhos sempre mostram ela. Sofia percebeu sua voz tremendo de emoção. É por isso que posso sentir sua presença em toda parte. Você a transformou em uma prisão viva. Era necessário, insistiu Theodora. Ela era poderosa demais, sabia demais. Como você. Nesse momento, um grito agudo cortou o ar. Mais figuras encapuzadas haviam aparecido nas janelas da sala de música, seus cristais negros pulsando com energia roubada. O ar ficou mais denso, carregado com o poder de dezenas de tecelãs aprisionadas. O conselho está aqui, anunciou Theodora. Não há mais tempo para explicações. O ritual deve acontecer agora. Mas algo havia mudado em Sofia. O poder que antes fluía através dela como um riacho, agora era uma torrente. Os fios de luz e sombra que emanavam de suas mãos não apenas dançavam no ar. Eles começavam a tecer novos padrões, alterando a própria estrutura da realidade ao seu redor. Não, disse Sofia,
sua voz carregada de poder ancestral. Não, serei mais uma prisão em sua coleção. O livro vermelho em seus braços se abriu sozinho, suas páginas brilhando com luz dourada. A partitura da canção das tecelãs começou a emanar música por conta própria, notas de poder puro que faziam os próprios alicerces da mansão tremerem. Diana sorriu, um sorriso selvagem e satisfeito. Finalmente, ela sussurrou, a verdadeira tecelã desperta. As sombras na sala começaram a se mover como criaturas vivas, respondendo ao poder combinado de Sofia e Diana. Marina juntou-se a elas, seu próprio poder acrescentando harmonia à canção que agora preenchia o ar. Teodora deu um passo para trás, seus olhos verdes arregalados com algo que parecia muito próximo do medo. Você não sabe o que está fazendo, ela advertiu. Algumas portas não devem ser abertas. Mas Sofia sabia exatamente o que estava fazendo. Pela primeira vez, desde que chegara à mansão Montenegro, ela podia ver claramente seu destino. Não como uma prisão a ser aceita, mas como um poder a ser libertado. O poder crescia dentro de Sofia como uma tempestade, cada batida de seu coração enviando ondas de energia através dos fios da realidade. O cristal ametista e o broche de citrino em suas mãos haviam se tornado pontos de luz pura, seus brilhos combinados criando padrões que nenhuma tecelã havia tecido em gerações. As figuras encapuzadas do conselho começaram a entrar pela janela, seus mantos negros ondulando como fumaça viva. Cada uma carregava um cristal negro que pulsava com a energia roubada de tecelãs aprisionadas. Você pode sentir elas, não é? Perguntou Diana, suas próprias sombras dançando ao redor, delas como um escudo. As tecelãs aprisionadas. Elas chamam por libertação. Sofia podia sentir. Cada cristal negro era uma prisão de sofrimento. Cada pulso de energia, uma súplica silenciosa. E em meio a todas elas, tecida nos próprios fios que sustentavam a mansão, estava a presença de sua mãe, sua energia, uma canção de dor e esperança. O nexo de poder sob a mansão, explicou Marina rapidamente, não precisa ser alimentado por sacrifício. Essa é a mentira que o conselho espalhou. O verdadeiro propósito do nexo era ser um ponto de ancoragem, um local onde as tecelãs podiam se unir para manter o equilíbrio natural da realidade. Teodora ergueu as mãos, e correntes de energia escura emergiram do chão, tentando envolver Sofia. Você não entende o caos que irá libertar. O poder deve ser contido, controlado. Mas Sofia estava cansada de contenção e controle. Com um movimento instintivo, ela combinou o poder dos dois cristais em suas mãos, criando uma harmonia que fez o próprio ar vibrar. A canção das tecelãs fluía através dela, não mais como uma melodia, mas como um poder vivo. Eu entendo. Mais do que você imagina, respondeu Sofia, sua voz carregada com o poder de gerações de tecelãs. Entendo que você traiu nosso verdadeiro propósito. Nós não deveríamos ser prisões ou baterias. Somos tecelãs da própria realidade. Os fios de luz e sombra que emanavam dela começaram a se entrelaçar com os padrões corrompidos que preenchiam a sala. Onde eles se tocavam, a corrupção se dissolvia, revelando a verdadeira natureza dos fios da realidade. Não correntes de prisão, mas linhas de conexão e harmonia. As figuras do conselho avançaram, seus cristais negros, erguidos como armas. Mas algo estava diferente. Os cristais começavam a ressoar com a canção que Sofia tecia, suas superfícies escuras rachando sob a pressão de um poder mais antigo e verdadeiro. Os cristais, murmurou Diana com admiração. Você está purificando? Eles. Era verdade. Cada nota da canção das tecelãs que Sofia entoava causava mais rachaduras nos cristais negros. Luzes de diferentes cores começavam a escapar pelas fissuras. As essências das tecelãs aprisionadas respondendo ao chamado de libertação. Teodora gritou uma ordem em uma língua antiga e mais figuras do conselho surgiram nas sombras. Mas agora Sofia podia ver através de seus disfarces. Não eram seres de sombra, mas antigos cavaleiros que haviam traído seu juramento, usando magia corrompida para se manterem vivos através dos séculos. Você não pode desfazer séculos,
De ordem! Bradou Theodora, sua própria energia começando a mostrar sinais de corrupção, fios escuros que manchavam seu poder como tinta em água clara. Não é ordem, respondeu Sofia, continuando a tecer seu poder através da realidade. É prisão, e já é hora de quebrar essas correntes. O livro vermelho em seus braços se abriu completamente, suas páginas brilhando com luz dourada. A partitura completa da canção das tecelãs se revelou, não apenas música, mas um mapa para a libertação, um guia para restaurar o verdadeiro equilíbrio. Diana e Marina se posicionaram ao lado de Sofia, suas energias se unindo à dela. No centro do trio, os fios de realidade começaram a se reorganizar, criando um novo padrão que se espalhava como ondas em um lago. Os portais, sussurrou Marina em admiração. Eles estão se abrindo naturalmente. Era verdade. Em cada espelho da sala, reflexos começavam a mudar, revelando glimpses de outros lugares, outras realidades. E em cada um deles, Sofia podia ver mais tecelãs aprisionadas, suas energias pulsando em resposta à canção de libertação. As figuras do conselho recuaram, seus cristais negros continuando a rachar sob a pressão do poder purificador. Theodora olhou ao redor em desespero, vendo seu controle se desfazer fio por fio. Você não sabe o que está fazendo. Ela tentou uma última vez. O caos que irá libertar. Não é caos, interrompeu Sofia, sua voz ecoando com o poder de todas as tecelãs passadas e presentes. É liberdade, e já é hora das tecelãs serem livres novamente. Com essas palavras, ela ergueu os cristais em suas mãos, deixando seu poder fluir livremente pela primeira vez. A canção das tecelãs atingiu um crescendo, e por um momento glorioso, cada fio da realidade brilhou com luz pura, revelando a verdadeira natureza do mundo, não um lugar de prisões e controle, mas uma teia infinita de conexões e possibilidades. Sala de música da mansão Montenegro havia se transformado em um campo de batalha de luz e sombra. Os cristais negros do conselho continuavam a rachar, liberando explosões de energia colorida. As essências das tecelãs aprisionadas finalmente, encontrando liberdade. As suas barreiras estão caindo, gritou Marina, seu poder somando-se ao de Sofia. O nexo está respondendo. Era verdade. O poder ancestral sob a mansão pulsava como um coração despertando, seus fios de energia se purificando conforme a corrupção era limpa. Cada batida enviava ondas de energia pura através da estrutura da realidade, fazendo os próprios alicerces da mansão tremerem. Os espelhos, alertou Diana, apontando para as superfícies reflexivas que cobriam as paredes. Em cada um deles, imagens diferentes começavam a se formar. Outras mansões, outras prisões onde tecelãs eram mantidas cativas, todas conectadas através da rede corrompida do conselho. Sofia podia sentir cada uma delas agora, suas energias ressoando com a canção das tecelãs que fluía através dela. O cristal ametista e o broche de citrino em suas mãos haviam se tornado condutores puros de poder, canalizando não apenas sua própria energia, mas a força combinada de gerações de tecelãs. Você precisa parar. Theodora avançou, sua própria energia agora visivelmente manchada pela corrupção. O equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio, interrompeu Sofia, sua voz carregando o eco de centenas de tecelãs. Nunca precisou de prisões. Você esqueceu nosso verdadeiro propósito, Theodora. Nós não controlamos a realidade, nós dançamos com ela. Com essas palavras, Sofia começou a tecer um novo padrão no ar. Não era mais apenas luz ou sombra, mas uma combinação harmoniosa de ambas. Os fios da realidade respondiam ao seu toque como se tivessem esperado por este momento por séculos. As figuras do conselho tentaram reagir, erguendo seus cristais negros em um último esforço para manter o controle. Mas era tarde demais. A corrupção que haviam usado para manter seu poder estava sendo desfeita, revelando suas verdadeiras formas. Homens e mulheres antigos, seus rostos marcados pelo peso dos séculos de traição. Os cavaleiros caídos,
murmurou Diana com desprezo. Aqueles que deveriam nos proteger, mas escolheram nos aprisionar. Sofia continuou sua tecelagem, cada movimento de suas mãos alterando mais da realidade ao seu redor. O livro vermelho flutuava diante dela, suas páginas virando por conta própria, revelando mais da antiga canção das tecelãs, não apenas uma música, mas um mapa para a restauração do equilíbrio natural. E então ela a sentiu, uma presença familiar, mais forte que todas as outras. Os fios que formavam as próprias paredes da mansão começaram a pulsar com luz violeta, e a voz de Helena Montenegro ecoou através da realidade. Agora, minha filha, o padrão final. Sofia sabia exatamente o que fazer. Com um movimento fluido, ela combinou o poder dos dois cristais em suas mãos, criando uma harmonia que fez o próprio tempo parecer pausar. A canção das tecelãs atingiu uma nota impossível, uma frequência que ressoou com a própria estrutura da realidade. Os espelhos nas paredes explodiram em luz, cada fragmento revelando um glimpse de outra prisão, outro local onde tecelãs eram mantidas cativas, e através de cada fragmento, o poder purificador de Sofia fluiu como água cristalina, limpando séculos de corrupção. As tecelãs, ofegou Marina, observando maravilhada. Elas estão despertando, todas elas. Era um espetáculo de luz e poder. Por toda parte, cristais negros se partiam, liberando as essências aprisionadas das tecelãs. Cada libertação acrescentava mais poder à canção de Sofia, criando uma sinfonia de energia que fazia a própria realidade cantar em resposta. Os membros do conselho cambalearam para trás, seus mantos de sombra se dissolvendo para revelar anciões assustados, seu poder artificial finalmente esgotado. Theodora caiu de joelhos, observando com horror enquanto séculos de controle se desfaziam diante de seus olhos. "O que você fez?" ela sussurrou. "O que deveria ter sido feito há muito tempo", respondeu Sofia, sua voz mesclada com a de sua mãe e de centenas de outras tecelãs. "Restaurei o equilíbrio verdadeiro." O nexo de poder sob a mansão pulsou uma última vez, e então, transformação. Os fios corrompidos que haviam mantido as tecelãs prisioneiras por tanto tempo se dissolveram completamente, substituídos por novos padrões de luz pura. A própria mansão Montenegro parecia respirar, como se um peso imenso tivesse sido removido de seus alicerces. E no centro de tudo, Sofia continuava a tecer, seus dedos dançando através dos fios da realidade, como se tivesse feito isso por 1000 vidas. Porque de certa forma ela tinha. Cada tecelã libertada acrescentava suas memórias e conhecimento ao padrão, criando algo inteiramente novo e ancestral ao mesmo tempo. A transformação estava quase completa, mas ainda havia um último fio a ser tecido, uma última prisão a ser aberta. Sofia podia sentir sua mãe, não mais uma presença distante, mas uma força viva nos próprios fios da realidade. Era hora de trazer Helena Montenegro de volta ao mundo físico. A mansão Montenegro pulsava com energia, pura, cada cômodo brilhando com a luz combinada de centenas de tecelãs recém-libertadas. Na sala de música, Sofia mantinha seu foco no último e mais importante ato de sua tecelagem: trazer sua mãe de volta da prisão etérea onde havia sido mantida. Os padrões, instruiu Diana, suas próprias sombras dançando em harmonia com a luz de Sofia. Você precisa encontrar onde os fios da realidade foram torcidos para prendê-la. Aproveite para se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo. Sofia fechou os olhos, deixando sua consciência expandir através dos fios purificados que agora preenchiam a mansão. Podia sentir a presença de sua mãe em cada um deles, não mais uma prisioneira, mas uma força consciente, esperando o momento certo para retornar. "Mamãe", chamou Sofia, não com sua voz, mas com seu poder. "Mostre-me o caminho." O livro vermelho flutuou diante dela, suas páginas virando até revelar um padrão que Sofia nunca havia visto antes. Uma tecelagem complexa que mostrava como uma tecelã
podia ser transformada em energia pura e, mais importante, como esse processo podia ser revertido. Marina e Diana posicionaram-se ao seu lado, seus poderes se unindo ao dela em um trio harmonioso. Juntas começaram a tecer o padrão que traria Helena de volta, cada movimento preciso e deliberado. Não! Teodora tentou interferir uma última vez, mas estava fraca demais, sua própria energia corrupta, agora purificada e diminuída. Você não entende o que está fazendo. Algumas transformações não podem ser desfeitas. Você está errada, respondeu Sofia, sem desviar sua atenção do trabalho delicado que realizava. Uma verdadeira tecelã sabe que tudo pode ser transformado. É assim que mantemos o equilíbrio, não através de prisões, mas através de mudança e renovação. Os fios de luz e sombra dançavam sob seu comando, formando um padrão cada vez mais complexo no centro da sala. Através dos espelhos quebrados, Sofia podia ver outras tecelãs em outros lugares, todas tecendo juntas, suas energias combinadas, criando uma rede de poder que atravessava as próprias barreiras da realidade. E então, movimento. No centro do padrão que Sofia tecia, os fios começaram a se condensar, tomando forma física. Primeiro apenas um contorno de luz, depois cores, substância, vida. Helena Montenegro materializava-se gradualmente, cada fio de sua existência sendo cuidadosamente retecido por sua filha. O amor, murmurou Marina em admiração, é o padrão mais poderoso de todos. Com o último flash de luz violeta, a transformação se completou. Helena Montenegro estava de volta ao mundo físico, seus olhos brilhando com o mesmo poder que Sofia agora comandava. Minha filha, ela sorriu, estendendo os braços. Você fez mais do que apenas me libertar. Você libertou todas nós. Sofia correu para os braços de sua mãe, 15 anos de saudade se dissolvendo em um único abraço. As lágrimas que corriam por seu rosto brilhavam com luz própria, cada gota um pequeno cristal de poder puro. Como você sabia? Perguntou Sofia. Como sabia que eu seria capaz? Helena segurou o rosto da filha entre suas mãos. Porque você é mais do que apenas uma tecelã, Sofia. Você é a ponte entre o antigo e o novo, entre luz e sombra. Você é a prova viva de que o verdadeiro poder não vem do controle, mas da harmonia. Ao redor delas, a mansão Montenegro continuava sua transformação. As paredes que antes aprisionavam agora cantavam com liberdade. Cada cômodo, um reflexo do novo equilíbrio que havia sido estabelecido. Diana e Marina se aproximaram, seguidas por Beatriz, que havia surgido em um dos portais. Clara e Isabela apareceram logo depois, suas energias agora livres da influência controladora de Teodora. O conselho está acabado, anunciou Diana. Em todo o mundo, as tecelãs estão despertando, lembrando quem realmente são. E Teodora? Perguntou Sofia, notando que a antiga matriarca havia desaparecido durante a transformação. Ela escolheu seu caminho há muito tempo, respondeu Helena suavemente. Alguns precisam se perder completamente antes de poderem ser encontrados novamente. Talvez um dia ela também encontre o caminho de volta à luz. Sofia olhou ao redor da sala de música transformada, para os rostos das mulheres que haviam se tornado sua família, para os fios de realidade que agora dançavam livremente no... Era o poder que fluía através dela, já não parecia estranho ou assustador. Era parte dela, como sempre deveria ter sido. E agora? Ela perguntou, ainda segurando a mão de sua mãe. Helena sorriu, um sorriso que continha toda a sabedoria e amor do mundo. Agora, minha querida, começamos a tecer um novo futuro. Não mais sozinhas, mas juntas, como sempre deveria ter sido. Os primeiros raios do sol nascente atravessaram as janelas da sala de música, criando arco-íris nos fragmentos dos espelhos quebrados. Era um novo dia, não apenas para Sofia e sua mãe, mas para todas as tecelãs. Um dia de liberdade, de poder verdadeiro, de equilíbrio restaurado. E nos fios da realidade que dançavam ao seu redor, Sofia podia ver os primeiros padrões desse novo futuro começando a se formar. Brilhantes,
livres e cheios de possibilidades infinitas. Nos dias que se seguiram à Grande Libertação, a Mansão Montenegro transformou-se em um centro de renovação e aprendizado. As antigas salas que antes guardavam segredos sombrios agora transbordavam de luz e vida, enquanto tecelãs de todo o mundo chegavam em busca de orientação e conhecimento. Sofia caminhava pelos corredores transformados ao lado de sua mãe, observando como cada espaço havia sido repropositado. A biblioteca, antes um labirinto de conhecimento proibido, agora era um arquivo aberto onde jovens tecelãs estudavam livremente os antigos textos. É incrível como tudo mudou, comentou Sofia, parando diante de uma janela para observar o jardim, onde um grupo de tecelãs recém-despertas praticava seus poderes sob a orientação de Diana e Marina. A mudança sempre foi nosso verdadeiro poder, respondeu Helena, seu sorriso refletindo a luz do sol da manhã. Não a capacidade de controlar a realidade, mas de ajudá-la a fluir em seu curso natural. Na sala de música, agora restaurada e expandida, Clara ensinava as harmonias ancestrais a um grupo diverso de tecelãs. As melodias que antes eram usadas para abrir portais forçados, agora serviam como pontes de comunicação entre diferentes comunidades de guardiãs. E quanto aos cavaleiros? Perguntou Sofia, lembrando-se dos antigos membros do conselho. O que aconteceu com eles? Aqueles que sobreviveram à transformação estão sob os cuidados de Beatriz, explicou Helena. Ela descobriu que mesmo a corrupção mais profunda pode ser purificada com o tempo e dedicação adequados. Alguns já começaram a lembrar seu verdadeiro propósito como protetores. Elas chegaram ao Salão dos Reflexos, agora muito diferente do que era antes. Os espelhos quebrados haviam sido substituídos por novas superfícies cristalinas que não mais aprisionavam, mas conectavam. Através deles, Sofia podia ver outras mansões e santuários ao redor do mundo, todos pulsando com a mesma energia renovada. E quanto a Teodora? Sofia hesitou antes de perguntar. A antiga matriarca não havia sido vista desde a noite da transformação. Helena suspirou suavemente. Ela escolheu se isolar em um dos antigos santuários nas montanhas. Isabela está com ela, ajudando-a a confrontar séculos de escolhas difíceis. A cura leva tempo, especialmente para aqueles que carregaram o peso do controle por tanto tempo. No centro do salão, um novo espelho especialmente grande havia sido instalado. Sua superfície não mostrava reflexos, mas sim os próprios fios da realidade. Uma teia infinita de conexões que ligava todas as coisas vivas. Este é o espelho da verdade, explicou Helena. Não mais uma ferramenta de vigilância, mas um lembrete constante de nossa verdadeira natureza. Cada fio que você vê é uma conexão, uma possibilidade, uma história esperando para ser tecida. Sofia aproximou-se do espelho, observando como os fios respondiam à sua presença, dançando e se reorganizando em padrões cada vez mais complexos. É por isso que o conselho nos temia tanto, porque podíamos ver essas conexões. Eles nos temiam porque não podiam nos controlar, respondeu Helena. O verdadeiro poder de uma tecelã não vem da capacidade de manipular a realidade, mas de compreendê-la profundamente e trabalhar em harmonia com ela. Naquele momento, Beatriz entrou no salão, seus olhos brilhando com excitação. Vocês precisam ver isso, ela anunciou. As crianças, está acontecendo naturalmente com elas. Helena e Sofia seguiram Beatriz até o jardim, onde uma cena extraordinária se desenrolava. Um grupo de crianças pequenas, filhas das tecelãs que haviam buscado refúgio na mansão, brincava com os fios da realidade como se fosse a coisa mais natural do mundo. Suas risadas faziam a própria luz dançar, criando padrões de pura alegria no ar. É assim que deveria ter sido sempre, murmurou Helena, seus olhos marejados. O poder fluindo livremente, passado de geração em geração sem medo ou restrição. Sofia observou as crianças brincando, lembrando-se de seus próprios alunos na escola arco-íris. Eles nunca precisarão esconder quem são, ela percebeu. Nunca terão que temer seu próprio poder. E isso, disse Helena abraçando sua filha, é o maior presente que você nos deu. Não apenas liberdade,
mas a possibilidade de um futuro onde nosso dom é celebrado, não temido. O sol começava a se pôr, pintando o céu com cores que pareciam responder à energia renovada que permeava o lugar. Na teia de fios que Sofia agora podia ver claramente, cada vida brilhava com seu próprio propósito, cada conexão cantava sua própria melodia. A mansão Montenegro não era mais uma prisão ou uma fortaleza. Havia se tornado um farol, um lugar de encontro e renovação para todas as tecelãs que buscavam compreender seu lugar no grande padrão da realidade. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas próximas histórias, com uma saudação especial só para você.